Olá, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada. Hoje o nosso foco é um capítulo, assim, bem denso e fascinante. Levítico 24. Olá, realmente um capítulo que traz muita coisa junto. Sim, a gente tem aqui o texto bíblico, a NVI, né? E também os comentários teológicos importantes. Maná Online, o comentário adventista, expositivo. Uhum, E também umas perspectivas mais devocionais, tipo Jornada Bíblica, Reavivados por Sua Palavra. Bastante material para a gente mergulhar. com certeza. Então, nossa tarefa aqui, né, é tentar desvendar essas instruções para o tabernáculo, que são bem minuciosas, investigar aquele episódio tenso da blasfêmia, Pesado esse. muito, e as consequências, claro. E no fim, entender os princípios de justiça divina que o capítulo traz, né? Ok, vamos analisar isso? Olha, é interessante já de cara a estrutura desse capítulo, né? Porque ele mistura, assim sem mais nem menos, leis rituais cheias de detalhes sobre o que é sagrado. Uhum. E aí, logo em seguida, uma narrativa legal, um caso bem dramático mesmo, de alguém quebrando a lei e sendo julgado. É verdade, uma quebra abrupta. Exato. E essa mistura já diz muito, né? Para Levítico, o culto e a vida diária, o sagrado e o social, eles não estão separados. Tá tudo ligado. Boa, ótima observação para começar. Então vamos lá. Pelas ordens sobre o santuário, a primeira coisa que Deus fala para Moisés é para o povo trazer azeite Azeite. puro de oliva batida, para manter as lâmpadas do candelabro acesas. As fontes, tipo a NVI e o Maná, elas frisam muito isso, puro de oliva batida. Sim. E essa não é uma distinção qualquer, certo? De jeito nenhum. O Maná Online e o comentário expositivo, eles explicam bem essa diferença. O azeite batido, ele era mais artesanal, sabe? Mais cuidadoso. Tipo feito à mão, quase. Imagina pegar as melhores azeitonas, talvez as mais verdinhas ainda, e bater nelas de leve para tirar só aquele óleo mais fino, mais puro mesmo, com pouca impureza, pouca acidez. Entendi. Já o azeite prensado, não. Era um processo mais industrial, assim, em larga escala. Esmagava tudo junto, aí saía um óleo mais comum, talvez não tão limpo. Faz sentido. Então, exigir o batido já mostra um padrão de excelência, né? E essa excelência era para algo contínuo. O texto fala que as lâmpadas deviam ficar sempre acesas, ou continuamente, do fim da tarde até a manhã seguinte, ali perante o Senhor. Sempre. Era um decreto perpétuo, não era uma luz que você acende só quando entra, sabe? Tinha que ter essa presença luminosa constante ali no lugar sagrado. Essa constância é fundamental. E o simbolismo disso, do azeite puro e da luz que não apaga, é muito rico, né? As interpretações variam. Como assim? Bom, o pessoal do Reavivados por Sua Palavra, por exemplo, conecta o azeite puro com o Espírito Santo. Aquela fonte de iluminação espiritual, né? Ah, interessante. Já a luz em si, o Jornada Bíblica sugere que remete direto a Jesus, a luz do mundo. Faz todo sentido. E tem outra linha ainda, que o Reavivados também menciona e que lembra Apocalipse capítulo 1, que vê a própria comunidade, a igreja, como candelabro, responsável por manter essa luz de Deus acesa. Uau, são várias camadas. Sim, camadas de significado que apontam sempre para a presença e para a ação de Deus ali. Além da luz, tem a questão dos pães, né? Os 12 pães. Os pães da presença. Exato. Feitos da melhor farinha, a flor de farinha, né? A nata do grão. Tinham que ser arrumados em 2 fileiras, 6 em cada, naquela mesa de ouro puro que ficava no lugar santo. Uhum. E junto com cada fileira ia incenso puro, que funcionava como uma porção memorial, que era queimada para Deus. Uma oferta simbólica. Isso. E esses pães, eles não ficavam lá parados para sempre. Não, tinha um ciclo. Eram renovados todo sábado. Era uma aliança perpétua isso aí. E depois que trocava, os pães velhos iam para os sacerdotes. Eles tinham que comer num lugar sagrado. Certo. São chamados de pão da proposição, ou, como você disse, pão da presença. O que essa presença queria dizer ali? Olha, o simbolismo mais direto que o Maná Online e outras fontes apontam é que os 12 pães representavam as 12 tribos de Israel. Há um para cada tribo. Exato. Elas estavam ali
constantemente, na presença de Deus, debaixo do cuidado dele, da provisão dele. Mas não para por aí. Tem mais. Tem. O Maná Online, o comentário expositivo, eles citam João 6, né? E vem nesses pães também um símbolo de Cristo, o pão vivo que desceu do céu. O sustento espiritual. E isso, o sustento que Deus oferece para o seu povo. Então é uma representação dupla, entende? O povo diante de Deus e Deus se oferecendo ao povo. Que profundo. E o ponto em comum, né? Tanto no azeite quanto nos pães, como o Maná Online destaca bem, é essa coisa da excelência e pureza. Verdade. Deus não pede qualquer coisa. Ele especifica o melhor azeite, a melhor farinha. Por quê? Porque aquilo ali representava realidades espirituais muito sérias e refletia o próprio caráter de Deus, né? A santidade dele, a perfeição. E o padrão esperado do povo, imagino. Exatamente. Era um padrão esperado daqueles que serviam a ele e representavam ele. A qualidade do material falava da qualidade da relação que Deus queria. Nossa, esse foco todo na ordem, na pureza, no ritual meticuloso dentro do espaço sagrado, isso torna a mudança de cena que vem depois no capítulo ainda mais chocante, né? Totalmente. De repente a gente sai dessas instruções para o culto e, pá, somos jogados numa situação de briga, de desordem, no meio do acampamento. Uma quebra total de clima. Exato. E a narrativa apresenta um personagem bem específico, o filho de uma mulher israelita com um pai egípcio. Ah, essa mistura de origens é importante, né? Sim, o comentário expositivo e o Reavivados Júnior até levantam a ideia de que ele talvez fosse parte daquela mistura de gente que a gente lê lá em Êxodo que saiu do Egito junto com Israel. Certo. E o comentário expositivo até especula se, por causa dessa origem, e talvez por ele não ter abraçado totalmente a fé de Israel, eles estivessem meio à margem. Talvez nem devesse estar ali no centro do acampamento. São detalhes que dão mais textura para a história, né? Com certeza. E o texto da NVI diz que ele se meteu numa briga, uma contenda com um israelita. No meio do acampamento. E no calor da discussão, ele faz a coisa principal. Blasfemou o nome e o amaldiçoou. Blasfemar o nome, no caso, era ofender o nome sagrado de Deus YHWH, né? Exato. Não era qualquer nome. E aqui a coisa fica realmente séria. A reação do pessoal não foi apartar a briga simplesmente, mas levar o cara direto para Moisés. Porque a ofensa era maior, né? Transcendia a briga pessoal deles, era algo contra Deus. E o procedimento inicial foi de cautela, né? Diz o texto que ele foi colocado sob custódia, até que se lhes declarasse a vontade do Senhor. Não agiram na hora, no calor. Não teve linchamento, não teve julgamento apressado pela emoção ali do momento. Eles buscaram orientação divina. Talvez porque o caso era meio inédito. Blasfêmia por alguém de origem mista. Pode ser. E é fundamental a gente entender o peso da blasfêmia naquele contexto, né? Sim. Uma teocracia. Sim. O Maná Online explica bem. Não era só um palavrão, um xingamento. Era um ato de repúdio mesmo, contra a majestade, a autoridade de Deus, que era o rei de Israel na prática. Como um ato de traição, quase. É, tipo rasgar a Constituição ou queimar a bandeira hoje, mas num nível, nossa, infinitamente mais profundo, porque atacava o fundamento de tudo ali, da identidade nacional e espiritual do povo. Entendi. E a reflexão do Reavivados Barros vai até além. Sugere que a blasfêmia, na raiz, pode ser vista como uma tentativa humana de se colocar no lugar de Deus, de querer usurpar a autoridade ou a glória dele. Forte isso. E as consequências, quando a palavra do Senhor finalmente veio, foram Drásticas. extremamente severas. Tem uma interpretação forte que o Maná Online cita da Bíblia Shed, que descreve a pena de morte por apedrejamento como uma medida quase sanitária para a comunidade. Sanitária? Como assim? No sentido de remover um foco de infecção espiritual. A ideia era que um ato desses, se fosse tolerado, podia contaminar a comunidade toda e atrair o juízo de Deus sobre eles. A santidade do povo, da terra, estava em jogo ali. Nossa, além do ato em si, parece que algumas fontes também apontam para a atitude do ofensor como um agravante, né? Exatamente. O Reavivado Júnior e o comentário expositivo, eles destacam a impenitência, a falta de arrependimento. Tem até uma citação forte que usam. Problema maior que errar é errar e não se arrepender. Faz sentido.
A gente não tem os detalhes da atitude dele depois do ato, mas o texto não menciona nenhum remorso, nenhuma busca por perdão. Isso sugere uma teimosia, uma obstinação que acabou selando o destino dele. A persistência no erro era vista como pior que o erro em si. E a sentença de Deus foi clara: apedrejamento. E por toda a comunidade. Sim, mas antes tinha um ritual, né? As testemunhas que ouviram a blasfêmia tinham que colocar as mãos na cabeça dele. O que isso significava? Esse gesto de impor as mãos, ele tinha um peso simbólico muito grande. Geralmente indicava transferência. Podia ser de bênção, de autoridade, ou, nesse caso aqui, de culpa. Ou da responsabilidade pelo testemunho. Entendi. Era um jeito de dizer, olha, nós ouvimos, nós somos testemunhas e a responsabilidade por essa sentença cair sobre ele é por causa do ato dele que a gente presenciou. E também envolvia a comunidade toda no processo de injustiça, não era só Moisés ou os líderes. E um detalhe que você já mencionou, mas que é crucial e o texto repete, né? Tanto a NVI quanto os comentários reforçam, essa lei não fazia diferença de origem. Isso é importantíssimo. Tanto o estrangeiro como o natural da terra serão mortos se blasfemarem um nome. Isso é muito significativo, não é? Extremamente. Porque estabelece um princípio de igualdade perante a lei divina. Pelo menos nesse ponto fundamental do respeito ao nome de Deus. Não tinha jeitinho nem carteirada. Não tinha imunidade diplomática, digamos assim. Ou uma lei mais leve para quem não era israelita de nascimento, mas morava ali com eles. A santidade do nome e a ordem da aliança valiam para todo mundo dentro do território que estava sob a soberania de Deus. Isso mostra um padrão universal de justiça ali naquele contexto, bem avançado. E logo depois desse julgamento por blasfêmia, o capítulo 24 continua e apresenta outras leis que parecem generalizar os princípios de justiça, de retribuição. Sim, é como se o caso específico servisse de gancho para codificar regras mais gerais de responsabilidade. Certo. Primeiro, a pena de morte para homicídio. Quem matar um homem será morto. Depois, a restituição para quem matar um animal do vizinho. Quem matar um animal o restituirá, vida por vida. A compensação pelo dano. Exato. E aí vem a famosa e muitas vezes polêmica Lex Talionis, a lei de Talião. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Essa lei, nossa, soa muito dura pra gente hoje. Sem dúvida. Mas o fascinante aqui é tentar ir além da imagem literal, né? E entender o princípio por trás, como a jornada bíblica e o comentário expositivo sugerem. Que seria? Muitas interpretações dizem que a lex talionis não era para ser aplicada sempre de forma literal e brutal, tipo arrancar o olho de alguém mesmo, mas funcionava principalmente como um princípio de justiça proporcional. A proporcionalidade. Exato. O objetivo maior era limitar a vingança. Pensa num mundo sem essa regra. A tendência era a escalada. Você me machuca o olho, eu te mato. Você matou meu boi, eu acabo com a sua família. Uma vingança sem fim. Isso. A lei vinha e dizia, não. A punição tem que ser equivalente ao dano. Nem mais, nem menos. A jornada bíblica até provoca, né? Seria justo um homem matar alguém por um animal perdido? A lei de Talião queria impedir justamente essa desproporção. Era um avanço para a época colocar um limite legal na retaliação. Entendi, mas essa ideia de retribuição igual por igual parece bater de frente com o que veio depois, especialmente com Jesus, né? Sim, e esse é um ponto teológico central. A jornada bíblica mostra bem esse contraste. Cita Mateus 5, né, onde Jesus fala, vocês ouviram que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso, mas se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Uma mudança radical. Jesus não está necessariamente dizendo que a justiça civil não é mais necessária ou que a lei de Moisés estava errada lá no contexto dela de limitar a vingança. Ele está chamando quem o segue para um padrão mais alto, que vai além da justiça só de retribuir, entra na esfera da graça, do perdão, de amar o inimigo, especialmente
nas nossas relações pessoais, na resposta à ofensa que a gente sofre. Mas a ideia de justiça e consequência para o mal não some, né? Não some. O Comentários Positivo lembra bem de Romanos 13, quando Paulo fala da autoridade do governo como ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. A função do Estado. Exato. Ou seja, aplicar a justiça, punir crimes, continua sendo uma função legítima do Estado, mesmo no Novo Testamento. O que muda radicalmente é a atitude pessoal e da comunidade que se espera dos seguidores de Cristo, diante da ofensa. Fica sempre essa tensão, né, entre justiça e misericórdia, que a gente debate e vive até hoje. E mais uma vez, o texto de Levítico 24 fecha essa parte das leis, reforçando a igualdade. Exatamente. A mesma lei haverá para vocês, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Essa repetição é forte. Ela sublinha que os princípios de justiça que foram estabelecidos ali, seja a punição para homicídio, a restituição por dano material ou o princípio da proporção na retaliação, não se baseavam em etnia ou status social. Vinham de Deus. Derivavam do caráter do próprio Deus, né? Pois eu sou o Senhor. Reforçam o ideal de imparcialidade na lei debaixo da soberania divina. Algo bem avançado para o mundo antigo, como a gente já falou. Então, tentando amarrar tudo isso, o que a gente tira de Levítico 24? Parece que é uma jornada que vai do micro para o macro, né? Isso. Do ritual para o social. Uhum. A gente começa com essa exigência de pureza, de ordem total, lá no coração do sagrado, no tabernáculo, com o azeite, os pães. O cuidado com os detalhes. Isso. Aí, de repente, a gente é confrontado com a quebra dessa ordem, pela blasfêmia. E a resposta da comunidade é dura, para proteger a santidade do nome de Deus. Uma resposta coletiva. E, por fim, a gente vê a articulação de princípios mais gerais de justiça, de responsabilidade, que deveriam guiar a comunidade toda. Faz sentido essa linha? Se conectarmos isso ao quadro geral, sim, faz total sentido. A pureza e a excelência que Deus pedia nos rituais do santuário, o azeite batido, a melhor farinha, elas não eram um fim em si. Era um símbolo. Elas serviam como um espelho, um modelo, para a pureza moral e espiritual que se esperava de todo o povo. O povo que representava aquele Deus santo. Como o Maná Online sugere, sabe? A integridade lá no culto e a integridade na vida da comunidade, elas tinham que andar juntas. A santidade não ficava só lá dentro do véu. De jeito nenhum. Ela tinha que vazar, permear as relações sociais, o jeito como eles tratavam uns aos outros e, principalmente, como se relacionavam com o próprio Deus. E mesmo que essas leis pareçam, sei lá, distantes ou até meio brutais para nós hoje, elas levantam umas questões que continuam atuais, né? Com certeza. A questão do respeito pelo sagrado, por exemplo. O que a gente considera intocável ou digno de reverência hoje, na nossa vida, na nossa sociedade? Boa pergunta. Ou a questão dos fundamentos da justiça na comunidade. Como que a gente equilibra a responsabilidade de cada um com o bem-estar de todos? Como que a gente lida com atos ou palavras que ameaçam a união ou os valores centrais de um grupo? Desafios constantes. E aquela ênfase na igualdade perante a lei, que aqui se estende até para o estrangeiro, continua sendo um ideal poderoso. E, infelizmente, nem sempre a gente alcança, né? E a necessidade básica de ordem, de limites, de integridade para uma comunidade poder funcionar bem. E os símbolos do capítulo continuam falando, né? Continuam. A gente está mantendo a luz acesa, seja a luz do Espírito, da palavra, da verdade. A gente está sendo o pão, a presença de Deus e os sustentos uns para os outros. São perguntas que ficam. Foi uma exploração e tanto desse capítulo, hein? A gente passou pelas instruções minuciosas do azeite, dos pães, que são símbolos de pureza, de presença constante. Uhum. Mergulhamos naquela narrativa chocante da blasfêmia e da sua punição fatal, que mostra a seriedade do respeito a Deus. Sim. E analisamos a introdução da lei de Taliel não como uma vingança cega, mas como um princípio de justiça proporcional, limitada para aquele tempo. Exato. Um limite necessário ali. Para a gente fechar, que reflexão final você deixaria costurando essas ideias que a gente viu nas fontes? Olha, pensando em tudo isso,
O capítulo dá uma ênfase enorme na pureza, né? Ritual e moral. Na representação coletiva às 12 tribos ali nos pães. Na aplicação igual da lei para nativos e estrangeiros. E nas consequências sérias por violar a santidade do nome e a ordem da comunidade. A blasfêmia é tratada como uma infecção. Certo. Como que esses conceitos antigos de identidade forte da comunidade, de responsabilidade coletiva, de manter valores sagrados compartilhados e de ter limites claros sobre o que é aceitável, como que isso dialoga ou até entra em choque com os nossos debates de hoje? Em sociedades cada vez mais diversas, onde o que é sagrado pode ser muitas coisas diferentes ou até contestado, como que a gente equilibra a proteção da identidade e dos valores de um grupo com o respeito à diversidade e à liberdade de cada um? Uma tensão real. E pensando naquela transição do olho por olho para o chamado de Jesus ao perdão radical. Que tensões e desafios práticos a gente enfrenta, como pessoas e como comunidades, quando tenta juntar a busca por justiça e responsabilização com a necessidade da misericórdia, da graça? São perguntas difíceis. São perguntas que Levítico 24, de um jeito inesperado, acaba jogando no nosso colo. Fica aí pra gente pensar.